E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda no próximo vídeo, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que a gente vai abordar e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e nessa temporada especificamente traz uma novidade com relação aos melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou o jogo, você já pode ir lá rever todos os lances dos jogos do Cruzeiro ou ver também os melhores momentos das partidas dos nossos adversários. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do ADJ. Na sua opinião, qual a maior diferença entre o esquema com 3 zagueiros exercido pelo Mozart, que acabou não dando certo, e esse mesmo esquema que na mão do Pessolano está funcionando bem demais até o momento? ADJ, obrigado pela pergunta. Eu diria para você que as diferenças estão em qualquer aspecto que a gente quiser analisar. Primeiramente, a qualidade dos trabalhos de cada um dos treinadores. O Mozart é um cara que teve alguns bons trabalhos no CSA, mas nos outros clubes em que ele passou, não funcionaram as ideias de jogo dele. O Pessolano teve bons momentos em todos os clubes que teve até o momento. Então hoje eu digo para você que o Pessolano é um técnico melhor e mais promissor que o Mozart. E nesse ponto a gente deve considerar os métodos de trabalho, os treinamentos que o cara faz, o desenvolvimento de atletas, né? Tem toda uma retaguarda, digamos assim, que faz o trabalho dessa comissão técnica ser melhor do que aquele trabalho curto do Mozart e que fez muita raiva na gente. Mas aí a gente tem que agir como advogado do diabo desse antigo treinador também e lembrar que em nenhum momento em que esteve trabalhando à frente do Cruzeiro, o Mozart teve o elenco com o salário em dia, tá? E isso é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença no ambiente e, consequentemente, na aplicação de uma lógica de futebol também. E nós brasileiros temos alguns preconceitos futebolísticos e um deles é essa questão do 3 zagueiros, né? E quando eu digo preconceito, eu tô falando de um pré-conceito mesmo. Quando você olha para um time e fala, o técnico botou um terceiro zagueiro e vai para retranca, não tem nada a ver com isso, né? O Cruzeiro hoje é um time retranqueiro, a gente olha para vários times importantes lá do futebol europeu, o Chelsea que foi campeão europeu na última temporada, né? Sem ser essa última que o Real Madrid ganhou, mas ainda assim vários times são ofensivos jogando com 3 zagueiros, a gente já cansou de falar isso e de dar exemplos, e o simples fato do Mozart ter usado 3 zagueiros e do Pessolano atualmente estar usando 3 zagueiros, não faz com que os sistemas de jogo sejam parecidos, né? Você pode jogar com 3 zagueiros e 3 na frente, só um na frente, 2 centroavantes, povoar mais o meio campo, são diversas alternativas que tem, e como eu gosto sempre de ressaltar, né? A tática, ela não é só o desenho, é a postura do time com bola e sem bola também. Como que o Cruzeiro age hoje? Perdeu a bola, tenta pressionar lá em cima para recuperar, isso jogando com 3 zagueiros ou jogando com linha de 4 lá atrás. São preceitos básicos de jogo que são mais importantes inclusive que o próprio desenho tático que o time faça. E tem um outro detalhe que eu acho que a gente não pode esquecer, que é a questão da adaptação das peças, né? O Cruzeiro com o Mozart jogou em algumas oportunidades com 3 zagueiros que eram o Brock pelo lado esquerdo, até aí não tem muita diferença. Quando não teve o Brock porque estava machucado, jogou o Paulo por ali. Zagueiro canhoto também, não teve muita diferença e o Paulo não jogou mal. O defensor que o Mozart utilizava para fazer o papel desse zagueiro central, né, que é o cara que fica um pouco mais na sobra, normalmente era o Ramon, que teve uma temporada horrorosa no ano passado. E pelo lado direito, o zagueiro mais utilizado por ali foi o Joseph, né? Durante a passagem do Mozart, o Joseph não deixou muitas saudades por aqui, apesar de ter mostrado uma habilidade muito grande com o peito. E ele utilizou também o Everton, zagueiro que atualmente está no Sub-20, jogando pelo lado direito. Teve até um jogo contra o Operário, que vai ser o nosso próximo adversário, que o Cruzeiro estava jogando bem, até que o Everton teve uma expulsão absolutamente estúpida, e isso atrapalhou muito o time. Aí quando a gente avançava no campo, o ala direito que o Mozart tentou utilizar foi o Rômulo, que está aqui no elenco hoje e é um jogador que definitivamente não passa muita confiança. O ala esquerdo dele foi Felipe Augusto, né, que inclusive foi na época da Eurocopa e eu ficava chamando ele de Felipe Algozens, né, em referência ao ala esquerdo alemão. Quando não tinha o Felipe Augusto, jogou por ali eventualmente o Jean Vitor, jogou o Matheus Pereira, que também não tiveram um desempenho muito especial. E eu acho que os nossos dois ala esquerdos hoje, tanto o Rafael Santos quanto o
Matheus Bidu são melhores do que aqueles que estavam aqui no elenco no ano passado. E pelo lado direito do campo, né, o Rômulo tá aí como opção, a gente tem o Giovani que está se desenvolvendo, jogou Jajá, jogou Vagninho, jogou Léo Paz, né, muita gente está sendo experimentada nesse setor. Então eu digo para você que embora os dois times sejam alinhados inicialmente com 3 zagueiros, eles têm pouquíssima coisa em comum, não apenas pelas peças, mas também pelo comportamento com a bola, sem bola, problemas externos, enfim, é totalmente diferente. O Vitor Enzo pergunta, caso o Cruzeiro venha a ser campeão da Série B, pode ser considerado pentacampeão brasileiro ou ainda vai ser tetra? Vitor, obrigado pela pergunta, um salve, um abraço para você e para todos os cruzeirenses aí de Montes Claros. Se o Cruzeiro conseguir o título da Série B no final dessa temporada, coisa que eu quero muito que aconteça, o Cruzeiro continuará sendo tetracampeão brasileiro e campeão da Série B, tá? O título da Série B não soma como o título da Série A. É uma conquista nacional? Sim, sem dúvidas, é um título importante e deve ser comemorado, mas não é um título do mesmo patamar de um campeonato nacional de primeira divisão, tá? Então, se fosse pra gente elencar, eu diria para você que o Campeonato Brasileiro é o torneio mais importante do futebol brasileiro, não estou falando aí de competições continentais, logo abaixo vem a Copa do Brasil. A Série B está bem abaixo desses dois principais títulos, né, das competições mais nobres, mas é também importante. Se o Cruzeiro ganhar, a gente tem que comemorar. Eu quero muito que ganhe, mas não vamos ser pentacampeões brasileiros, não vamos ficar inventando títulos como certos times por aí. O Oxy Ramos pergunta, vejo todo mundo pedindo um camisa 10 clássico, mas na minha visão o futebol de hoje não cabe mais pela dinâmica que os jogos pedem. O que você acha? Pra mim, quem tá armando o Cruzeiro são os zagueiros, que passam mais tempo com a bola nos pés tentando encontrar um companheiro livre. Oxy, obrigado pela pergunta. Eu suponho que o seu nome seja Oxy, talvez seja Oxy, Ozzy. Realmente eu não tenho a menor ideia de como pronunciar o seu nome. Se eu falei errado, peço desculpas, mas agradeço pelo questionamento e concordo muito com a sua visão, cara. Essa coisa do camisa 10, né, o meia, armador, clássico, que vai pegar a bola, conduzir, organizar o time, abrir jogo, não existe mais. Não tem mais espaço para esse cara jogar no campo. E como você bem observou, quem arma o time do Cruzeiro hoje são os zagueiros, eventualmente os volantes e os alas, né, jogando nesse esquema com 3 zagueiros. Quem mais tem a bola no pé num jogo de futebol hoje é o zagueiro. Por quê? Os times se fecham lá atrás, então os seus atacantes estão sempre muito bem marcados, os seus meias estão marcados e agora até os volantes estão cada vez melhor marcados também. O único setor em que o cara tem algum espaço para pensar, para ter a bola, para organizar realmente o jogo, é nessa faixa mais recuada do campo, tá? Sejam os zagueiros ou esse volante que recua para iniciar a construção. Não é à toa que até os goleiros hoje precisam saber jogar com os pés, porque eles também participam da construção de jogo. E quando a gente fala em camisa 10 clássico nos tempos modernos, eu acho que o nome que mais vem à mente de todo mundo é o Paulo Henrique Ganso, que inegavelmente é um cara que tem muito talento, mas que tem dificuldade para impactar partidas. Ele tá lá no Fluminense há alguns anos e só agora vem tentando se recuperar, especialmente no serviço do Fernando Diniz. Se você olhar o jogo mais recente, o Fla-Flu do final de semana, o Paulo Henrique Ganso ele terminou o jogo como se fosse um zagueiro. Tá? Se você observar bem, era o Ganso e o Felipe Melo que estavam mais recuados, o Manuel fazendo um trabalho quase como um ala, um ponta pelo lado direito, e o Ganso organizando o time lá de trás. Por quê? Porque era o único lugar que tinha algum espaço para ele. Então, vamos refletir sobre isso, gente. Essa coisa do camisa 10, que era muito comum, especialmente na década de 90, né, e no início dos anos 2000, que nós tivemos camisas 10 espetaculares, esse meia, atacante, talentoso, tal, que vai organizar, não tem mais espaço para esse cara. Olha lá no próprio futebol europeu, quem é o camisa 10 clássico que tem? Os melhores camisas 10 do futebol europeu, eles não têm essa característica, eles são jogadores muito mais dinâmicos. O Leandro Barcelos pergunta, você acha que o Luan do Corinthians, ex-Grêmio, seria uma boa para ser o nosso camisa 10? O Alan Aguiar pergunta, o Cruzeiro poderia recuperar o futebol do Luan do Corinthians, ajudando a parte criativa do meio campo? Por empréstimo, custo zero, ainda recebendo uma taxa de vitrine? O Oséias Ferreira pergunta, o Luan seria uma boa, contando que o Corinthians pagasse 70% do salário dele, como disseram que eles estão dispostos a pagar para qualquer time? E o Gustavo Monteiro pergunta, o Luan, ex-Grêmio, seria uma boa contratação caso reajustem o salário? Leandro, Alan, Oséias e Gustavo, muito obrigado pela pergunta. Eu fiquei muito intrigado em por que tanta gente
fazendo questionamentos a respeito do Luan, tá? Até procurei se teve alguma especulação do nome dele ligando ao Cruzeiro e tudo mais, só que pelo que eu entendi não tem. É realmente uma situação de um atleta que está sem espaço no Corinthians, que o Corinthians não tem a menor ideia do que fazer com ele, porque não pretende utilizá-lo, e algumas pessoas perguntaram, né? E de certa forma, esses questionamentos complementam a pergunta anterior, né? Que fala sobre essa coisa do camisa 10, essa loucura que a torcida do Cruzeiro tem. E, gente, eu tava dando uma olhada aqui no noticiário, o Luan tem contrato com o Corinthians até dezembro do ano que vem, 2023. Eu achei alguns lugares falando que o Luan recebe 800 mil reais por mês, tá? Em outros lugares falando que ele recebe 700 mil. Então vamos considerar a versão mais baixa, que o Luan ganha 700 mil reais. Teve até uma pessoa que disse aí que o Corinthians estaria disposto a pagar 70% do salário dele, né? Então 10% de 70 seria 210. O Cruzeiro pagar 210 mil e o Corinthians pagar o resto. Eu acharia um completo absurdo o Cruzeiro pagar 210 mil reais para qualquer jogador atualmente, ainda mais um atleta que vem de péssimas temporadas como o Luan, tá? O Luan jogou muita bola na carreira, é verdade. Lá nos tempos de Grêmio, especialmente na temporada 2016 e 2017, ele gastou a bola. Mas lá no Grêmio mesmo em 2018, ele teve um problema físico, né, uma fascite plantar no pé, e parecia que o Grêmio não estava muito disposto a continuar com ele. Tanto que teve até um papo de que ele poderia ser trocado com o Thiago Neves pelo Cruzeiro no início de 2019. Eu não sei se vocês lembram. No final das contas, a negociação não deu certo. Ele seguiu no Grêmio até o fim de 2019, deixou de ser um protagonista do time, e no início de 2020 o Corinthians apareceu acreditando que ia recuperar o Luan. O Grêmio riu até o cu da orelha, vendeu ele por mais de 20 milhões, e até agora o Luan definitivamente não conseguiu jogar bem com a camisa do Corinthians. Teve um ou outro momento de brilho, mas a passagem dele é realmente assim uma das piores contratações da história do time paulista. Aí vamos pensar um detalhe aqui. O Corinthians pagaria o salário do Luan, tipo assim, ó, 90%. O Cruzeiro vai pagar 70, 80 mil reais, o que eu acho que caberia na realidade do Cruzeiro. Por que é que o Corinthians pagaria 90% do salário dele? Eu não sei. Mas vamos considerar que o Corinthians esteja absolutamente desesperado e queira apenas se livrar desse jogador, e que o Luan queira jogar no Cruzeiro. Porque saíram algumas notícias que o Bahia procurou, parece que teve outro time de Série B também, não sei se é o Sport, times que tentaram a contratação dele e o Luan não quis. Vamos supor que o Luan queira vir para o Cruzeiro, que o Corinthians queira pagar a maior parte do salário, que essa negociação flua de uma forma mágica. O Luan cabe na ideia de jogo do Pessolano? Eu acho muito difícil. Porque mesmo nos melhores momentos da carreira, o Luan nunca foi conhecido por ser um jogador de muita intensidade. Ele até tinha alguma velocidade, mas não era um jogador intenso de ficar combatendo e tudo mais. E o Pessolano exige isso do time, né? De que todo mundo se esforce muito. Eu acho que o Luan não cabe na ideia de jogo, não cabe no orçamento do Cruzeiro. E acho que ele também tá bem satisfeito lá no Corinthians. Satisfeito eu não diria, né? Mas tipo assim, meu salário tá pingando na conta, irmão. Dane-se, entendeu? Não me parece que seja aquele jogador que tá ali desesperado para voltar a jogar, para achar um clube, né? E é um cara que tem também um histórico de problemas físicos que aparentemente foi o que mais impactou para que ele não consiga recuperar seu futebol. Por tudo isso que eu falei, não considero que o Luan seria uma boa contratação e muito menos considero que seria uma contratação possível, tá? Simplesmente porque não vejo nenhum motivo para o Corinthians pagar 80% ou 90% do salário dele para que o atleta caiba no orçamento do Cruzeiro. E muito menos vale a pena o Cruzeiro fazer qualquer tipo de loucura pelo Luan, que ainda é um cara relativamente jovem, tá com 29 anos, mas eu não sei até que ponto ele quer jogar bola, né? E é um cara que parece ter também uma vida noturna bem agitada, digamos assim. O foco dele não parece ser total no futebol. O César pergunta, 2 perguntas de opinião. Depois de 2 décadas de campeonatos de pontos corridos, qual a sua opinião sobre essa fórmula? Apoia ou é contra? 2. Qual critério de desempate você considera melhor ou mais justo? Número de vitórias, saldo de gols ou confronto direto? Aí ele complementa. Nunca fui um apoiador incondicional dos pontos corridos e sempre achei saldo de gols o melhor critério de desempate. César, obrigado pela pergunta. Eu sou um apoiador incondicional dos pontos corridos para a disputa do campeonato nacional por um motivo muito simples. Todos os outros campeonatos já são disputados na fórmula de mata-mata. Todos os outros. Campeonato estadual, Copa do Brasil, Libertadores, se você quiser pegar Recopa, Supercopa, Sul-Americano, tudo é mata-mata. Você tem que ter um campeonato, que é o campeonato base, que vai dar calendário para todos os times durante todo o ano.
Qual é um dos grandes problemas, por exemplo, dos times pequenos, os times do interior que jogam campeonatos estaduais e no segundo semestre eles não jogam? Porque não tem calendário. O time tem que ter calendário para jogar o ano inteiro. E essa coisa de ter time por 3, 4 meses na temporada e passar o resto do ano sem jogar é a realidade de muitos times, de centenas de clubes no futebol brasileiro. E eu acho que esse é o principal ponto que tem que ser corrigido. Time de futebol tem que estar sempre jogando, a indústria do futebol tem que estar funcionando para gerar os empregos para as pessoas que trabalham nos jogos, para os atletas em si. Então, assim, eu acho que essa questão de você ter um campeonato base de pontos corridos é a coisa mais essencial do futebol. E com relação ao critério de desempate, eu concordo com você e também acho que o saldo de gols é o melhor e é o mais justo, né? E é o que permite também algumas viradas, porque, por exemplo, na Itália você tem lá o critério de desempate, o confronto direto entre os clubes. Aí tem lugar que é saldo de gols, aqui no Brasil, por exemplo, é número de vitórias. Eu acho que o saldo de gols ele é mais interessante, porque sempre vai ter aquela situação tipo assim, o jogo tá meio morto, tá 2-0 ali, mas o time sabe que se ele ganhar por 4-0, ele ganha uma posição, às vezes o título pode ser decidido no saldo de gols. Então, para mim, o melhor critério de desempate seria o saldo de gols, inclusive acima do número de vitórias, que é o adotado no futebol brasileiro. O Heitor Vieira pergunta: por que o Sada Cruzeiro não foi afetado pela má gestão do Cruzeiro? Há uma divisão entre Cruzeiro Futebol e Sada Cruzeiro Vôlei? Heitor, obrigado pela pergunta. Sim, existe uma divisão, tá? E nesse momento, inclusive, existe uma divisão do Cruzeiro Esporte Clube, do Sada Cruzeiro e do Cruzeiro Futebol. São 3 empresas diferentes e todas associadas à marca do Cruzeiro. A Sada Cruzeiro é como se fosse uma SAF, no caso teria que ser uma SAV, né? Que é de vôlei, não de futebol. É como se fosse uma SAF, entendeu? Tem uma parceria com o Cruzeiro, mas quem fazia a gestão e quem continua fazendo a gestão do Sada Cruzeiro é o Sada, não é o Cruzeiro, né? No caso é a Sada, os profissionais contratados pelo Vitório Medioli e a galera dele. E aí eu não sei te dizer exatamente como é feita a exploração da marca, se o Cruzeiro recebe alguma quantia mensal ou anual por parte da Sada para fazer esse processo, tá? Realmente eu não sei te dizer os detalhes do modelo de gestão. Mas quem faz a gestão do time de vôlei do Cruzeiro não é o Cruzeiro, é o pessoal da Sada, da empresa, e que faz isso muito bem, né? É um processo realmente muito bem sucedido, não é à toa que o Sada Cruzeiro é o melhor time de vôlei do mundo, provavelmente da história do esporte. Por fim, o Anderson Damasceno pergunta: o time do Cruzeiro das temporadas 2013 e 14 era melhor que a seleção brasileira de 2014, como cantava a torcida? Não é mole não, o time do Cruzeiro é melhor que a seleção. Anderson, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa resposta ela é um tanto quanto óbvia, né, meu camarada? O que é que a seleção brasileira ganhou em 2014? Nada. O que é que o Cruzeiro ganhou? O Campeonato Brasileiro. Em 2013 o Brasil ainda ganhou a Copa das Confederações, é verdade, mas o Cruzeiro também ganhou o Campeonato Brasileiro. Sem contar um detalhe, né? O Cruzeiro não perdeu de 7-1 para ninguém. E olha que ambos jogaram no mesmo estádio, né? E quando a gente considera a qualidade do futebol apresentado, eu também te digo que o Cruzeiro de 2013 e 2014 jogou muito mais bola que a seleção brasileira de 2013 e 2014, mesmo que a seleção tivesse atletas de um nível técnico melhor, né? Pelo menos eu acho, sim, que a maioria dos jogadores da seleção eram melhores que os jogadores do Cruzeiro, embora tenha algumas posições que a gente possa fazer um questionamento. Mas como dizem, a voz do povo é a voz de Deus, e nesse caso especificamente eu não tenho a menor dúvida que o time do Cruzeiro jogou mais bola que a seleção. Ah, Emerson, mas o Cruzeiro não enfrentou a Alemanha. É verdade, ainda bem que a gente não enfrentou a Alemanha, nós também passamos umas raivas, perdemos uns jogos, mas quem atingiu o seu objetivo no final das contas? O Cruzeiro. E a seleção teve o maior vexame da sua história. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!